Boa tarde, meu nome é Kelly Martins Pereira, tenho 40 anos de idade, tenho 2 filhos, sou casada, atualmente eu resido na cidade de Ponte Branca, Mato Grosso, estou cursando licenciatura em Pedagogia em Altaraguaia, Mato Grosso, no polo da UAB. Eu venho aqui para falar um pouco sobre a escolha do curso e os meus desafios. Eu escolhi o curso de pedagogia porque é uma coisa que ficou lá atrás no meu passado, guardado. É um sonho arquivado, que eu falo sempre que é um sonho que estava arquivado. E eu já tenho uma formação, eu sou formada em recursos humanos. Eu estava cursando a faculdade de radiologia. Assim que eu fiquei sabendo da oportunidade de cursar pedagogia pelo Instituto Estadual do Estado de Mato Grosso, eu corri atrás, fui atrás de todos os requisitos, fui realizar minha inscrição para poder fazer. Fui chamada na 4ª chamada e tô aqui para contar um pouco para vocês da minha escolha desse curso. Após 5 anos eu tô aqui. Eu trabalho atualmente como caixa das loterias federais. Eu não trabalho na minha área de formação, que é recursos humanos. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz pela oportunidade e está sendo muito desafiador para mim, esta nova fase da minha vida. Estou passando por muita dificuldade com esse curso de licenciatura em pedagogia, porque é o oposto do que eu vi em recursos humanos e o oposto do que eu estava vendo em radiologia. Mas está sendo um aprendizado, eu tô tendo muita dificuldade, mas eu tô muito grata por esse primeiro semestre estar se finalizando e eu tá superando as minhas dificuldades. Eu tô feliz comigo mesmo por estar focada nesses desafios e por estar correndo atrás para buscar os meus sonhos. Na minha vida, na época de escola, eu tinha um amigo. Na verdade, era um aluno que depois ele se tornou meu amigo. Ele era muito excluído na sala de aula. Tudo que fazia na escola, apresentação de seminários, jogos, provas, trabalho em conjunto, ele sempre ficava para trás. Ele sempre era o que ficava na sala que ninguém escolhia, vamos dizer assim. E aquilo foi tocando muito, sabe? Foi mexendo muito comigo. Eu vi as professoras vendo a exclusão daquilo ali, porque realmente era explícito, porque todo mundo montava seu grupinho e ele sempre ficava excluído. E aquele trem foi remoendo na minha cabeça, sabe? A gente ia apresentar o seminário, ninguém escolhia ele, ele ficava por último para às vezes entrar num grupo de alguém que tava faltando alguém, ou num grupo que colocava ele por ele ser a mais. Um exemplo, um grupo tinha 5 pessoas, sobrou só ele, punha ele naquele grupo, o grupo ficava com 6 pessoas. Pegava um tópico a mais e ficava com 6 pessoas. E aquilo foi muito martirizando minha cabeça naquela exclusão daquele menino. E eu me tornei amiga dele porque eu sou uma pessoa assim que gosto muito de ajudar as pessoas mais próximas. As pessoas que eu vejo que tá próxima de mim, que tá precisando, que tá tendo dificuldade em alguma coisa, o que eu puder ajudar, às vezes não vai ser o certo, às vezes talvez não tá 100% correto, mas eu sempre tô ali pra ajudar, estou sempre ali pra estender a mão. Então eu fui vendo aquilo e chegava em casa, eu falava pro meu pai, pra minha mãe, que eu tava indignada com a professora, que as professoras não falavam nada, e aquele menino continuava sendo excluído em tudo. A gente ia montar um time de vôlei, que na época a gente estudava na Escola Maria Auxiliadora de Altaraguaia, a gente ia montar um time de vôlei e ele ficava de fora, porque ninguém tinha escolhido ele, e aquilo foi mexendo comigo. E a partir daí, eu fui me interessando na inclusão. Comecei a ver vídeos educadores de inclusão, comecei a ver animes de inclusão, é uma coisa que eu gosto muito de ver e coloco meu filho de 10 anos para ver os animes de inclusão, porque eu tento explicar que a gente não pode excluir ninguém. Então, isso foi amadurecendo a minha vontade de ser pedagoga, foi amadurecendo a minha vontade de ser uma pedagoga para pessoas especiais, para evitar esse tipo de exclusão que eu via na sala de aula durante a época minha de escola. E com o passar dos anos, eu fui focando naquilo, participei já de muitas palestras de inclusão, porque isso mexeu muito comigo,
e fui aprofundando os estudos, fui aprofundando em todas as coisas que falava que era inclusão. Eu fui querendo saber mais, aprofundando, querendo saber mais. E a situação e os acontecimentos que teve dentro daquela sala, naquela época, ela marcou muito a minha vida. Muito. Porque é um impacto que a gente sofre quando a gente percebe que tem pessoas sendo prejudicadas perto de você e as outras pessoas não fazem nada, sabe? E eu acho que direitos são iguais e os direitos da escola é onde tem que começar a ser iguais. Os educadores têm que ser moldados para tratar todo mundo do mesmo jeito, para receber e acolher todo mundo do mesmo jeito dentro da escola. Porque eu sou uma pessoa que acredita que a escola tem que ter apoio, a escola que tem que ter um ambiente de qualidade, e eu acho que esse ambiente de qualidade tem que favorecer a todos de igual para igual, sem diferenças, né? E todas as lembranças, esses impactos, esses filmes do passado ficaram rodeando a minha cabeça. Eu falei, um dia eu vou ser professora e na minha sala não vai ter isso, não vai ter inclusão, vai ser todo mundo, não vai ter exclusão, vai ser todo mundo igual. E por isso eu fui me deparando, estudando, observando. E dentro da matéria de psicologia da educação, no meu primeiro semestre, Jean Piaget, né? Ele sempre falou assim, as crianças começam a desenvolver na educação como um direito fundamental. E começam a criar habilidades e pensamentos lógicos, né? Então, a partir do momento que as crianças estão ali e começam a desenvolver habilidades e pensamentos lógicos, elas têm que estar ali para saber que todo mundo tem que ser igual. A gente não pode sair ali com um pensamento de exclusão. A gente tem que estar dentro do pensamento lógico, incluir todo mundo. Se ela tá ali para a formação das habilidades dela, que ela começa a desenvolver as habilidades, os pensamentos lógicos dela, a gente que é pedagoga, a gente não vai querer que uma criança pense que está sendo excluída. Então, mais uma vez eu recito de Jean Piaget, que as crianças começam a desenvolver pensamentos lógicos em uma exclusão, não fará nada bem para ninguém, né? Então, aqui eu deixo os meus agradecimentos ao professor Marcelo. Eu tenho um dilema que eu falo assim, que a vida é um combate e eu sigo combatendo, né? E a referência de Jean Piaget sobre a desenvolver as habilidades e os pensamentos lógicos das crianças, eu digo que foi uma coisa que marcou muito para aquele menino. Então, se a partir da sala de aula ele começou a desenvolver que ele estava sendo excluído, como ele cansou de falar para mim, quando a gente reviu essa matéria agora no primeiro semestre, foi como um filme assim na minha cabeça. Então, eu creio que esse aprendizado também dentro da matéria de psicologia da educação do Jean Piaget foi uma coisa também que me fez lembrar o passado, me fez lembrar esse episódio na escola, que era Maria Auxiliadora, a escola das freiras, né, que eles falavam antigamente, em Altaraguaia. E eu agradeço a oportunidade do professor Marcelo e que essa força de vontade e que essa garra não acabe por aqui, né? Porque a gente só tá no começo. E fica aqui meus agradecimentos e até a próxima!